Governo colombiano e as Forças Armadas da Colômbia começam a segunda fase da negociação de paz. O publicitário Marcos Valério modifica o depoimento do julgamento do mensalão. Fernando Haddad é eleito prefeito em São Paulo. Brasil está entre os 10 países que mais gastam com celulares. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste final de semana em todo o país. E os resultados da última rodada do Brasileirão. Você acompanha agora no Jornal da Fapcom. Boa noite. Boa noite. O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, começaram hoje a segunda fase da negociação de paz. O encontro acontece na Noruega. De lá fala ao vivo a repórter Andresa Kobachigawa. Andresa, que exigências dos guerrilheiros serão discutidas no encontro? Boa noite, Johnny. Os guerrilheiros fizeram uma série de exigências. Entre elas está o desenvolvimento das áreas rurais, o maior acesso às terras e a garantia na participação da oposição política do país. Já o governo pede o fim do conflito armado, uma solução para o tráfico de drogas e a garantia dos direitos dos reféns. Os negociadores apontam expectativas positivas e garantem que há possibilidade de atender os pedidos de ambas as partes. Paralelamente, as autoridades colombianas tentam negociar com o Exército do Povo, um grupo guerrilheiro menor que as Farc, mas que atua da mesma forma na Colômbia. Em telefonema com Santos, a presidente Dilma Rousseff colocou o Brasil em disposição para auxiliar nas negociações. Anteriormente, o Brasil já havia colaborado com o envio de especialistas militares e aeronaves para resgate dos reféns. De Oslo, Noruega, Andresa Kobachigawa para o Jornal da Fapcom. O brasileiro ocupa a 10ª colocação no ranking dos que mais gastam com telefone celular. É o que mostra um estudo da União Internacional de Telecomunicações. Ao vivo de São Paulo, fala o repórter Guilherme Raduan. Boa noite, Guilherme. Qual é a porcentagem que o brasileiro compromete da renda mensal? Boa noite. Segundo o relatório, o brasileiro compromete, em média, 7,5% de sua renda mensal com telefonia celular. Com relação à telefonia fixa, a média cai para 3%, deixando o país em 42º no ranking. Para o telespectador ter uma ideia, o brasileiro consome mais com telefonia celular do que com a banda larga. Segundo o representante do Sindicato de Operadoras de Telefonia, Eduardo Levi, os consumidores eles gastam muito por serviços de telecomunicação, por conta da carga tributária, que é 43% do preço total que é cobrado. Além disso, a baixa renda, o baixo rendimento, ele é atribuído de Guilherme Raduan, de São Paulo, Guilherme Raduan, para o Jornal da Fapcom. O empresário Marcos Valério mudou o depoimento sobre o caso Mensalão. Ao vivo de Brasília, o repórter Leonardo Carvalho traz os detalhes. Boa noite, Leonardo. Quais são as novidades que ele revelou? Boa noite. Nesse novo depoimento, Marcos Valério ainda não revelou muita coisa. Ele apenas citou como primeira informação que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, e Palocci estariam envolvidos no suposto esquema do Mensalão. Ele também detalhou como eram feitas as transações para pagamento de propina para os parlamentares no esquema do Mensalão. Para muitos, isso não passa de uma jogada de Marcos Valério. Na verdade, sua intenção é o quê? Conseguir informações em troca de ser incluído no programa de proteção à testemunha. Isso livraria ele da cadeia. Para o procurador-geral Roberto Gurgel, não existem provas suficientes para ser aberta uma nova investigação sobre o caso. Porém, a Procuradoria-Geral se reúne na próxima semana para decidir se fará ou não nova investigação após o término do julgamento. De Brasília, Leonardo Carvalho, para o Jornal da Fapcom. Depois da prova do Enem,
Os alunos da rede pública de ensino aguardam uma chance de conseguir uma bolsa no ProUni. O projeto busca levar ensino de qualidade às classes menos favorecidas do Brasil. O ProUni é um projeto criado no ano de 2004 pelo governo federal. A finalidade dele é conceder bolsas de estudos aos alunos da rede pública de ensino para o curso superior. O governo criou o programa com o objetivo de qualificar jovens de classes sociais mais humildes. A bolsa pode ser parcial ou integral. Até o primeiro semestre de 2012, foram ofertadas mais de 1.600.000 vagas para o ensino superior. Os cursos mais procurados são de Administração, Letras e Direito. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será aplicado em todo o Brasil entre hoje e amanhã. A repórter Lorena Zanelato fala ao vivo da Secretaria de Educação. Boa noite, Lorena. Quais os critérios de avaliação da redação? Boa noite, Nayara e Johnny. Para a prova do Enem se inscreveram em torno de 5,7 milhões de estudantes. A prova irá exigir do candidato domínio da língua portuguesa, capacidade de compreensão do tema, assim como argumentação das ideias e todas solução do aluno para com o tema sugerido. A prova do Enem para o Ministério da Educação traz ainda textos motivadores, que vão desde charges, textos, trechos de livros, músicas, quadrinhos, assim como outros tipos de textos, que façam com que os alunos reflitam na hora da aplicação da prova. Os resultados da prova objetiva estarão disponíveis no site www.inep.gov.br/Enem a partir de 7 de novembro. De São Paulo, Lorena Zanelato para o Fapcom News. O paulistano teve o maior feriado prolongado do ano. Vamos falar ao vivo com o repórter Frederico Augusto, que está na rodovia dos imigrantes. Frederico, qual foi o saldo de acidentes deste super feriado? Boa noite, Nayara. Boa noite, Johnny. Como de costume, a volta desse feriado prolongado foi com estrada cheia, com muito congestionamento, e o motorista teve que ter muita paciência para conseguir chegar na casa. A boa notícia é que, referente ao acidente, teve uma diminuição de 3% em relação ao ano passado. Em 2011, o índice de acidente foi de 0,96. Em 2012, esse índice ficou de 0,93. No total de acidentes, foram 1.061, com 37 mortes e 593 feridos. Várias medidas foram feitas para proporcionar uma segurança maior esse ano. Entre elas, o grande foco foi o controle rígido de velocidade, na alcoolomia e na fiscalização de motocicletas e veículos. Essa mega operação contou tanto com a Polícia Rodoviária e com o Departamento de Segurança das Estradas. Frederico Augusto, de São Paulo, para o Jornal da Fapcom. Fernando Haddad é eleito prefeito de São Paulo. O petista superou o tucano José Serra na disputa pelo segundo turno da eleição. Após muitos anos fora do comando da Prefeitura de São Paulo, o PT retornou ao poder na capital paulista. O principal slogan da campanha de Fernando Haddad foi a ideia de mudança. Acreditando nisso, o povo paulistano resolveu dar uma chance ao jovem político. Depois da vitória nas urnas, Haddad aposta na união para melhorar a cidade de São Paulo. Significa não ter paciência nem pedir paciência, mas significa, antes de tudo, traçar prioridades e unir a cidade em torno de um projeto coletivo.
Outra promessa de Haddad é o bilhete único mensal, com previsão de ser implantado em 2013 nos ônibus. Apesar da iniciativa, o grande problema para o futuro prefeito continua o mesmo: melhorar o trânsito na capital. A capital de São Paulo sofreu mais uma madrugada de terror. Um policial foi morto a tiros. O crime ocorreu na região central. Um sargento à paisana estava em um bar quando foi executado. Segundo a polícia, o PM recebeu pelo menos 8 disparos. A vítima foi levada ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não tem pistas dos suspeitos. Para quem gosta de livros, a Bienal Internacional do Livro é uma boa sugestão. O evento é o ponto de encontro entre os amantes da leitura. São Paulo recebe hoje o rei Roberto Carlos. A repórter Virgínia Barbosa fala ao vivo do ginásio do Ibirapuera. Boa noite, Virgínia. Quem quiser ir ao show de última hora ainda encontra ingressos? Boa noite, Nayara. Mesmo quem conseguir chegar aqui antes do show começar, vai encontrar as bilheterias fechadas. Os ingressos para as apresentações de São Paulo já estão esgotados para todas as noites. Hoje, o horário de início previsto para o início do show é às 9h30 da noite, mas o público já está aqui desde as 7 horas, quando os portões foram abertos. Eu conversei com alguns fãs e a maioria deles estão ansiosos para o sucesso Esse Cara Sou Eu. O hit faz parte da novela Salve Jorge e já é um sucesso nacional. Outras canções como Detalhes, Emoções e Como Vai Você também fazem parte da expectativa deste público. O cantor ainda se apresenta nos dias 7 e 8 de dezembro em Recife. Para quem ficou triste por não conseguir ver as apresentações ao vivo, poderá contemplar o Roberto Carlos no show de especial de final de ano da TV Globo, que esse ano traz o tema Roberto Carlos Reflexões. De São Paulo, Virgínia Barbosa para o Jornal da Fapcom. Campeonato Brasileiro. Corinthians e Santos venceram no final de semana. Já o São Paulo ficou no 1-1 contra o Fluminense. Quem também empatou foi o Palmeiras, que vive situação crítica no campeonato. O repórter André Henrique fala ao vivo da sede do clube. Boa noite, André. Qual é o balanço da rodada do Brasileirão? Boa noite. As condições aqui no Palmeiras ficaram muito difíceis. O time empatou com o Botafogo por 2-2 hoje e pode ser rebaixado já na próxima rodada. Ele vai enfrentar o Fluminense, que empatou hoje por 1-1 com o São Paulo no Morumbi. Já o Corinthians foi até Brasília e venceu o Atlético Goianiense por 2-0. E o Santos, em Belo Horizonte, jogou com o Cruzeiro e fez 4-0 com um show de Neymar. A classificação do campeonato ficou assim. Em primeiro lugar, o Fluminense tem 73 pontos. Segundo, segue o Grêmio, o Atlético Mineiro com 64, Grêmio com 63 e o São Paulo é o quarto com 59 pontos. Já na zona do rebaixamento, o Sport está na primeira a sair em 17º com 36 pontos. Seguido do Palmeiras com 33, o Figueirense com 29 e o Atlético Goianiense já rebaixado com 23 pontos. De São Paulo, André Henrique para o Jornal da Fapcom. O Jornal da Fapcom fica por aqui. Mais informações, acompanhe o Fapcom News após a novela. Boa noite. Boa noite.